Bom dia, irmãos. Estamos aqui para gravar este devocional no intento de trazer algum auxílio espiritual, algum conforto para os irmãos que, assim como eu, estamos vivendo este, digamos, isolamento forçado por conta desta epidemia que assola não só o nosso país, mas o mundo. Para nós têm sido dias diferentes e hoje, especialmente, um domingo. Nunca, se não estivesse doente ou viajando, estaria em casa às 9h15 da manhã num domingo. Estaria na igreja, louvando a Deus, prestando um culto na escola dominical e também, logo mais à noite, estaríamos todos juntos num culto de louvor a Deus. Mas a situação é esta, sei que muitos irmãos estão sentindo, uns mais, outros menos, uns que não podem contar com a sua família toda e passam mais dificuldades, são mais frágeis. Então vamos tirar lições desses momentos, aprender mais a valorizar a comunhão com os irmãos na igreja. A igreja é importante. Mas vamos ler um Salmo 57 e tirar algumas lições para a nossa vida, fortalecer o nosso espírito com a palavra de Deus. Convido você a abrir no Salmo 57. Eu vou ler numa versão diferente, talvez da sua, King James, mas diz o mesmo, talvez mudando alguma palavra. Então, leiamos o Salmo 57. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois em ti a minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo que me persegue. Clamo a Deus, o Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou sua proteção. Dos céus ele me enviará o seu livramento e a salvação me protegerá. Com o seu amor e misericórdia e fará fracassar todos os intentos daqueles que me perseguem impiedosamente. A minha alma está cercada por leões ferozes, tenho de repousar entre homens perversos que por dentes têm lanças e flechas e por língua uma espada afiada. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com a tua glória. Estender uma rede para os meus passos, isso abateu minha alma. Diante de mim cavaram um fosso, porém eles mesmos nele cairão. Meu coração está disposto, ó Deus, meu coração está livre do medo. Quero cantar e entoar louvores. Desperta, ó minha alma, harpa e saltério despertai. Quero despertar a aurora. Graças te darei, Senhor, entre as nações te cantarei louvores, pois teu amor se eleva até os céus e tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre a terra com a tua glória. Este salmo que acabamos de ler é um salmo de Davi. E Davi compôs este salmo quando ele estava numa situação difícil, muito mais difícil do que a nossa, numa situação de isolamento total. Quando Davi fugia de Saul e não tinha para onde ir, se refugiou numa caverna. O Mar Morto está morrendo aos poucos. Parece algo como se fosse uma piada, mas não é. O Mar Morto está secando aos poucos. Diz os especialistas lá em Israel que uma proporção de 80 a 90 centímetros por ano. Encontra-se pouca vida
ali nas imediações do Mar Morto. O que tem ali? Penhascos, paredões com cerca de 610 metros de altura, erosão, muita erosão, inclusive essa erosão deixou ali muitas cavernas. E abutres, e não por escolha própria, mas Davi, não por sua escolha, foi parar neste lugar deserto. Ele não queria certamente trocar o palácio, lá onde ele estava, a corte, por estas terras assoladas. Ninguém escolhe a solidão, o deserto. Muitas vezes chega em nossa vida, como foi o caso desta epidemia que nos isolou da comunhão congregacional, mas não pode nos isolar da nossa comunhão com Deus. Muitas vezes nós não temos direito de escolha. Isso nos faz refletir como seria se nosso país não fosse um país ainda livre, nós não pudéssemos nos reunir congregacionalmente para louvar o Senhor nosso Deus. Você já pensou nisso? Neste salmo, Davi suplica a proteção de Deus diante da perseguição implacável dos seus inimigos. 1 Samuel 24, 1-3, eu vou ler, diz: E sucedeu que, voltando Saúl de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saúl 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi, dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. Engedi é um lugar lindo. Eu já estive lá quando visitei Israel mais de uma vez. É um oásis, mas a partir dali começa o deserto, aonde também Saúl começou a procurar Davi ali no deserto. Salmo 142, verso 1, é um salmo também de Davi, pedindo a de Deus essa proteção. Ele diz: Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Era uma época difícil para Davi. O isolamento marca tais épocas. Saúl isolou sistematicamente Davi de toda a sua estabilidade. Davi não tinha mais nenhuma estabilidade, perdeu o conforto da corte, deixou de ser herói para agora ser um mero perseguido. Houve 6 tentativas de assassinato. Isso acabou com a carreira militar de Davi. Teve também o seu casamento abalado. Teve que fugir, deixar sua esposa. O deserto, meus irmãos, começa com separação. Vamos comparar a vida de Davi naquele deserto. Ninguém quer ir para o deserto, ninguém quer se isolar. Nós somos pessoas sociáveis, gostamos de estar em comunhão umas com as outras. Nós, crentes, em comunhão com os irmãos, com Deus, estamos separados momentaneamente uns dos outros, mas temos os nossos familiares dentro do nosso lar. Os irmãos certamente, se precisarem, teremos ou terão a ajuda uns dos outros. Estamos sempre aqui à disposição. Davi não. Longe de estarmos como Davi. Davi estava isolado, sozinho. Tenhamos então ânimo, motivo de louvar e confiar em Deus. Davi corre da corte de Saúl, quando perseguido, para a casa de Samuel. Mas logo que ele chega, alguém diz para Saúl: Davi está em Naiote, em Ramá. 1 Samuel 19, 19. Davi foge procurando refúgio
no seu amigo Jonatas, seu amigo e confidente. Jonatas quer ajudar, mas o que ele pode fazer? O seu pai é o rei, aquele que persegue Davi. Deixar a corte e fugir não era também o que Davi esperava. Sem lugar na corte, sem posição no exército, sem esposa, sem sacerdote, sem amigo, nada a fazer senão correr e se isolar no deserto. O deserto começa com separações. Davi foge para Gate, uma cidade de seus inimigos. Veja como era o seu desespero. Cidade natal de Golias, que ele matara. Tenta forjar uma amizade baseada em um adversário comum. Se Saul também era adversário daquele povo, agora era adversário de Davi, talvez desse certo aquela amizade. Neste caso, deu errado. Os giteus não são hospitaleiros, não hospedaram Davi. Pelo contrário, também expulsaram. A pergunta que fizeram lá foi: não é aquele acerca de quem cantava em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Então Davi entra em pânico. Ele é um cordeiro no meio de uma matilha de lobos. Davi ficou sem ter para onde ir. Ele não poderia ir para a corte de Saul, nem para a casa da sua esposa Mical, nem para a cidade de Samuel, nem para a segurança de Nobe. Por isso ele vai para o único lugar possível, lugar para onde ninguém vai, porque lá nada sobrevive. Ele vai para o deserto, ele vai para o ermo, segue para os cânions, em forma de favo de mel que dão vista para o Mar Morto. Ele encontra um lugar chamado Caverna de Adulão. Também já estive nesse lugar numa manhã de sábado. Um lugar sombrio. Eu entrei em uma dessas cavernas. Lugar sombrio, tenebroso. Lá ele encontra sombra, silêncio e uma certa segurança. Ele estende-se sobre a terra fria, fecha seus olhos e começa a sua década no deserto. Você consegue relacionar este momento da sua vida de certo isolamento, que você não pode sair livremente, não pode fazer o que quer? Você consegue relacionar esse momento com também momento difícil em que Davi passou? Sua história nesse momento parece com a de Davi. Quantas pessoas não irão perder aquilo que têm? Como Davi perdeu sua posição no exército, a companhia da sua esposa, seu prestígio. Algumas pessoas irão perder o quê? Seu comércio. Tudo está fechado, isso vai trazer um prejuízo enorme. Algumas pessoas não conseguem por muito tempo estar só, e um crente sem ir prestar a Deus um louvor congregacional. Mas nesse momento temos que ficar nessa, digamos, quarentena. Saul retirou a posição que Davi tinha, afastou Davi das pessoas que ele amava. Podemos dizer que este vírus e os decretos necessários das autoridades nos afasta temporariamente daquelas pessoas que amamos, né? Um domingo como esse, nós estaríamos louvando a Deus de forma congregacional. Talvez você esteja um tanto abalado por essa circunstância. Viagens foram canceladas, viagens estão sendo remarcadas, visitas a pessoas carentes que precisavam ser feitas foram canceladas. Eu tinha uma viagem para Madeira Cortada, está o amigo e colega do Ministério Pastor Naldo, que está passando por essa dificuldade. Tivemos que cancelar com medo
da baixa imunidade do pastor Naldo, em vez de ajudar a prejudicar, e também porque não é recomendável sair, fazer viagem nesta época. Essas são circunstâncias não normais da nossa vida. Por isso, nós estamos achando difícil. Você acorda em sua caverna, fazendo uma comparação com Davi, ali ao lado do Mar Morto, caverna de Adulão. Davi foi ali e chegou ao ponto mais baixo da sua vida. Ele desceu naquela caverna. Ele foi para um lugar sombrio. Você olha para fora, para um futuro e tem esperança? Você talvez esteja perguntando, o que eu faço agora? Sugiro que você deixe Davi, através desse episódio que ele passou, ensinar você. Vamos deixar que Davi nos ensine. É claro que no início, Davi ficou desnorteado. Davi, por alguns versículos que nós lemos da Bíblia, alguns trechos, Davi ficou desnorteado. Chegou a se fazer de louco, a mentir, a fugir. Mas na caverna de Adulão, depois de se acalmar, ele nos ensina. Aquele fiel menino pastor surge novamente. O matador de gigantes redescobre a coragem ali. Ele tem a cabeça a prêmio, sim. Ele não tem onde recostar a cabeça, mas de algum modo ele se redescobre. Seu foco agora volta-se novamente para Deus. E aí Davi encontra refúgio. O refúgio surge como uma palavra favorita de Davi. Se você ler com cuidado todos os salmos, aí no livro dos Salmos você verá que esta palavra refúgio aparece mais de 40 vezes, mas nunca Davi usou o termo de forma mais acerbada do que no Salmo 57. A introdução explica o contexto. Tem lá no início, na introdução do Salmo, não faz parte do Salmo, mas tem lá poema epígrafo davídico, quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Imagine o filho de Jessé na penumbra daquela caverna, ajoelhado, ou talvez com o rosto em terra, pedindo em meio àquelas sombras da caverna e aos pensamentos, pedindo a Deus. Ele não tem para onde ir, ele não tem para onde se virar. Ajuda humana, naquele momento, não existe. Se for para casa, ele põe sua família e ele mesmo em risco. Se for para o tabernáculo, ele põe em risco os sacerdotes, em perigo. Saul irá matá-lo. E a cidade dos seus antes inimigos, que agora ele quer fazer amigos, Gate, não aceitou, nem vai aceitar. Ele mentiu no santuário. Os irmãos lembram lá do texto. Se passou por louco para os filisteus, e ele aqui está sentado ou ajoelhado completamente sozinho. Mas então ele se lembra de que na realidade não está sozinho. E ali no fundo da caverna ele pode ouvir uma doce voz, a voz de Deus. E aí ele diz: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe a calamidade. Davi chama aquilo de uma calamidade. É o que nós estamos vivendo, uma calamidade. País aí que não tem mais nem onde enterrar seus mortos porque não cuidaram bem da crise. O nosso país começou a abrir os olhos e
é necessário algum sacrifício. E esse é um sacrifício. Um domingo como este, ficar em casa. Mas nós temos ainda a companhia dos nossos amigos, da nossa família, aliás, e a proteção de Deus, a palavra de Deus, para onde não devemos nos voltar, a oração, a comunhão com Deus. Deixe que Deus, e não Saul, cerque você. Deixe que ele seja o teto que protege você. Deixe que Deus seja a luz, mesmo que não haja luz do sol. Se temos a luz de Deus, não precisamos da luz do sol. Deixe que Deus seja as paredes que lhe protegem. Você jamais saberá, isso é uma frase que não é minha, é de um teólogo, mas ele diz: você jamais saberá que Jesus é tudo que você precisa, até Jesus ser tudo que você tem. Creio que Davi, até aquele momento, nunca soube que Deus era tudo que ele precisava. Até ser tudo que ele tinha ali naquela caverna. Deus ali agora era tudo que Davi tinha. E ele então descobre que não precisava mais de nada. Quem está com Deus tem tudo. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Esse versículo é de 1 Coríntios 1, 26 e 27. Veja bem. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que era para o mundo a fraqueza, para envergonhar o que é forte. Com Deus, nós podemos ser fortes, mesmo sendo fracos. Você jamais saberá que Jesus é tudo que você precisa, até Jesus ser tudo que você tem. Talvez nesse momento você não está recebendo visita dos irmãos, os irmãos estão na quarentena. Talvez nesse momento você se sinta sozinho, mas Jesus é tudo que você precisa. Talvez agora não seja possível encontrar consolo e conforto de forma congregacional, juntos com o povo de Deus, juntos com os seus irmãos. Mas em Deus, busque o consolo e o conforto, tal qual Davi, no fundo da caverna de Adulão. A situação dele era bem mais difícil, buscou conforto. Refugie-se na presença de Deus. Encontre o consolo em Deus. Essas são as chaves que nós precisamos para sobreviver nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando não achamos que não há mais solução. Talvez nesse momento de deserto que passamos, nosso templo, o prédio onde nós nos reunimos está lá fechado, nós em casa, pleno domingo. Gostaríamos de estar lá louvando a Deus, gostaríamos de estar juntos, cantando hinos congregacionais, fortalecendo a nossa fé através das leituras, dos cânticos, dos devocionais, da mensagem, dos estudos, mas isso passa. Isso não vai durar muito tempo, confiando em Deus. E logo poderemos estar juntos, tirando as lições desse episódio, como Davi tirou das dele. Aprender mais a confiar em Deus, valorizar mais a comunhão na igreja, valorizar mais a comunhão com Deus, confiar mais em Deus, valorizar mais a leitura devocional e a meditação na palavra de Deus. Entender que nós não somos nada. Um vírus ou um vírus pode acabar com toda a humanidade, se Deus não estender a sua proteção
se Deus não for o nosso protetor, se Deus não for o nosso sustentador, e ainda bem que Ele é. Então, digamos como Davi, em Deus nos refugiamos, à sombra das suas asas. Essa é uma figura maravilhosa, como uma ave protege os seus filhotes, estendendo as asas sobre eles. Assim é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que Deus nos proteja. Amém. Vamos aproveitar o final para fazer alguns pedidos de oração para você estar orando em casa. Aqui eu estou com o calendário da igreja, esteja olhando este calendário e orando pelos eventos. Temos aí o próximo evento, né, o Café da Páscoa, dia 12. Vamos orar para que nós possamos celebrar este Café da Páscoa juntos, né, dia 12 de abril, se aproximando, e nós não sabemos se vamos poder, né? Esperamos, e assim devemos orar a Deus. Temos também a nossa conferência evangelística, né? 24, 25 e 26 de abril. Gostaríamos de fazer essa conferência e vamos orar que já tenha passado esta epidemia, esteja controlada, já tenha sido liberado novamente para juntos doarmos louvores a Deus. Então esses são os próximos. Estão muito próximos, agora em abril. Eu também tenho algumas conferências, tanto em abril como maio. Eu espero poder ir, né? Não sei como vai ser, estou com as passagens de avião compradas, alguma delas. A outra eu vou de carro, mas agora em abril já estou com as passagens compradas, já temendo ter que perder essas passagens ou adiar. Vamos lembrar de orar pelos nossos irmãos mais vulneráveis, como diz a recomendação médica, aqueles que têm mais de 60 anos, aqueles que têm já algum problema, vamos estar lembrando de orar por eles. E vamos também nos dispor a ajudar, quando alguém solicitar, algum irmão a nossa ajuda, vamos estar à disposição. Eu estarei aqui sempre à disposição, se precisarem de mim, pode chamar aí no privado, pode ligar para meu telefone, pode passar um WhatsApp. Vamos estar orando a Deus pela nossa igreja, a proteção. Os ladrões estão aproveitando, estão roubando, já roubaram a congregação do pastor Pedro Júnior no Muriti, sabe que estão fechadas. Vamos orar pela nossa, e sempre que um irmão, não estou dizendo que vá, mas passar ali por perto, sendo obrigado a sair para alguma compra, alguma coisa, e passar ali perto, dê uma olhadinha como está ali o prédio da nossa igreja. Então vamos estar orando uns pelos outros. Vamos orar que Deus, na sua infinita misericórdia, ponha um fim a esta epidemia, usando os meios que ele bem entender. Ele é soberano, pode ser através de medicamentos, pode ser ele mesmo acabando com este vírus, mas vamos orar e também pedindo a nossa proteção. Então, nesse momento, vamos orar e peço aos irmãos que orem em casa. Santo e eterno Deus, Pai amado, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pedimos, Senhor, por cada irmão da Igreja Batista da Paz e por todos os irmãos aqui do Cariri, do nosso estado, do nosso país. Pedimos que o Senhor nos sustente com a tua destra fiel. Pedimos que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude. Pedimos, ó Pai, que o Senhor ponha um fim a esta epidemia. Queremos logo voltar a nos reunir e louvar juntos o teu santo nome. Só o Senhor é Deus e não há outro. O Senhor é soberano sobre toda a terra. Nada foge ao teu controle. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que estão passando por mais dificuldades, solitários, por aqueles que às vezes até quer faltar a esperança, ser presente na vida deles. Que a nossa igreja saia mais fortalecida deste episódio, pronta para juntos servir ao Senhor, fazer a tua obra e crescermos espiritualmente em número.
Esta é a nossa oração nesta manhã, ó Senhor, nosso Deus eterno. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louve a Deus e tenha um bom domingo.